começamos mais uma reflexão nessa manhã. Hoje é quinta-feira, né? Que dia maravilhoso, que oportunidade especial temos de poder refletir na palavra do Senhor e poder compartilhar com você que está nos acompanhando nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre sendo melhor para Deus, né? Como podemos ser melhor para Deus, como podemos ser parecidos com Jesus, como podemos ser útil para o reino de Deus. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, né? E esquecemos que estamos aqui de passagem. Somos uma nuvem aqui, né? Estamos aqui de passagem nessa terra e muitas vezes estamos desesperados, preocupados, para tantas coisas para resolver. E o Senhor está nos ensinando, né? A acalmar nele e confiar nele. Vamos ler então o que fala Davi, lá no Salmo 39, versículo 4 e 7, que vai nos dar uma grande lição nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. Esse texto me faz lembrar lá da palavra de 2 Coríntios, né? Quando diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem, o Deus dessa era tem ludibriado muitas pessoas a estarem cada vez mais envolvidos e mais ávidos a conseguir mais coisas, né? Tão loucos por bens materiais, estão esquecendo que estão de passagem aqui nesse mundo, né? O que fala no texto aí de Salmos: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida e nada diante de ti. É nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Esse é um versículo que nos dá muita força, quando nós podemos também declarar isso nos nossos corações. Mas essa declaração, ela tem que ser autêntica, né? Não só das palavras da nossa boca, mas não só repetindo, né, o texto que o salmista escreveu, mas sim no nosso íntimo, diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, diante das coisas que temos que fazer, devemos apresentar nossas vidas a Deus e dizer: Senhor, minha esperança é ti, está em ti. O Senhor é minha esperança. O nosso versículo de destaque diz que antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. Qual esperança está no teu coração? O que você tem guardado, o que você tem deixado tomar conta do teu coração, do teu pensamento, da tua vida? Muitas pessoas se esquecem do quanto são limitadas e frágeis, não consideram como deveriam a brevidade de sua vida e só se dedicam a acumular mais e mais riquezas no lugar desta busca vã, da correria sem sentido e de depositar sua confiança nisto. Quem vive com Deus pode afirmar, como Davi no texto que lemos agora há pouco, que a nossa esperança, ela está no Senhor, somente nele. Nem todos os cristãos, porém, demonstram isso em suas atitudes. Mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, conhecedor de Cristo, muitos cristãos ainda estão envolvidos com o mundo o bastante para esquecer da eternidade. Estão tão fissurados, né? Loucos por conquistar coisas materiais, esquece que vai ficar tudo por aqui. Edward M. Bowles escreveu, abre aspas, estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em adquirir
arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção moderna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são um método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Fecha aspas. Quando se fala homem, fala de homem e mulher, do ser humano. Dedicados totalmente ao Senhor, são essas pessoas que anunciarão o Evangelho com sensibilidade e sinceridade. Podem não saber a melhor forma de abordar alguém, mas o próprio Espírito Santo criará as oportunidades e também ensinará o que devem falar. Basta nós estarmos com intimidade com esse Espírito Santo que foi disponibilizado para nós podermos, através dele, nos dirigir às pessoas que estão ao nosso redor. Ele vai nos capacitar para sermos voz de Deus nesse mundo. Devem estar preparados, conhecendo a palavra e buscando os melhores meios para divulgá-la. O que nós temos que fazer nesse momento é estar buscando conhecer mais do Senhor, é nos dedicar mais a aprender da palavra de Deus, é nos preparar para o momento em que Deus nos chamar para a sua obra. Nunca se esquecer da prioridade em seu relacionamento com Deus. Nós não podemos jamais esquecer de orar, de ler a sua palavra, de praticar o que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Seu objetivo é não envergonhar o seu mestre, lembrando o que disse Paulo aos judeus de sua época: você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e furta? Romanos 2:21. Quantas pessoas hipócritas estão no mundo, pregando uma coisa e vivendo outra? Utilizar bons métodos é importante, mas é preciso ter cuidado para não descansar na sua suposta eficácia, acomodar-se neles e descuidar-se da vida espiritual. Certa vez o próprio apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muitas pessoas estão pregando o Evangelho e querendo de uma forma até modificá-lo para ter mais pessoas o seguindo, mas não é dessa forma que devemos agir. Nós devemos aprender com Jesus, como Jesus fez, e seguir o mesmo padrão que Jesus nos ensinou. Quando diz lá em João 12:26, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que palavra! Você quer ser honrado por Deus? Sirva a Ele. Você quer saber como servir melhor ao Senhor? Siga as instruções de Jesus Cristo. Ele nos ensina, lá em Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45, diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a palavra de Jesus para você hoje. Talvez muitas pessoas acham que servir Jesus deve ter uma posição de comando, de autoridade, mas o Senhor está mostrando que não é dessa forma. Você quer servir o Senhor? Sirva. Seja servo. Seja uma pessoa autêntica. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ser melhor para Deus é ouvir a sua voz e praticar os seus ensinamentos. Todo crente é chamado para servir. Servir uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Quem serve se preocupa e faz bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Servir
é um ato de amor e também pode ser um dom. Pessoas com o dom de servir costumam ajudar a igreja, ao ministérios, para a glória de Deus, podendo servir em diferentes áreas da igreja. Jesus veio para servir. Embora sendo o Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar de nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir os outros com humildade e amor. Aprenda com o Senhor. Muitas vezes podemos achar que devemos ter autoridade e fazer de uma forma diferente, mas a melhor forma é o que o Senhor nos ensinou: servir com humildade, ter conteúdo no seu coração, na sua vida, ter bagagem. Essa bagagem é adquirida com o nosso andar com Cristo. Quando nos convertemos, encontramos a verdade em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, uma nova vida. Nós continuamos a busca constante na sua palavra, em conhecer mais o Senhor, para assim podermos praticar o que nós estamos aprendendo. E a vida nos ensina que devemos ser mais humildes, a servir, para assim ser honrado pelo Deus Altíssimo. Aprenda com Jesus, aprenda a ter conteúdo no seu coração, na sua vida, para assim você transbordar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor a conhecer Jesus de verdade.